Buenas, time, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou dar continuidade aqui à minha série, a série que a gente tinha estipulado por aqui. Tratar um pouquinho sobre efeitos e consequências do El Niño, né? Agora para 2026, 2027, nas nossas safras aí de final de ano, agora de 2026. Agora eu queria pegar e abordar um pouquinho a questão de seguro rural e falar bastante sobre a ZARC, né? Não tem como falar de seguro rural sem falar não só da cláusula ZARC em si, mas do conceito do ZARC, né? Você acha que muitas das vezes você está coberto por um seguro, seja seguro rural ou uma pólice de seguro de alguma forma aí que envolva o mercado agrícola, mas será que você está mesmo? Será que o teu seguro é efetivo, né? Então eu trago aqui agora esse outro tema aqui desse segundo vídeo 2 da nossa série, sobre efeitos e consequências do El Niño, certo? Quando o produtor ele pensa em proteção contra o clima, né? A gente sabe que produção agrícola tem que trabalhar de acordo com climatologia, né? De acordo com meteorologia, clima e afins, né? A primeira coisa que vem na cabeça do produtor é: eu vou segurar minha safra, eu vou fazer um seguro de plantação, eu vou fazer um seguro dessa plantação, porque se ela der uma quebra de safra, se ela der errada, eu estou assegurado e o seguro vai me cobrir, o seguro vai me reembolsar por aquele dinheiro que eu perdi, que eu investi ali, certo? Mas tem uma pequenininha pergunta que poucos fazem antes de assinar um contrato de seguro num caso desse, né? Você está coberto de acordo com o quê? Certo? De acordo com o quê? O que diz o teu contrato, né? Ninguém se faz essa pergunta, todo mundo pensa: eu vou fazer um seguro, beleza. Mas será que todos leem o contrato? Será que todos veem, revisam, analisam, esmiuçam esse contrato como ele deve ser? Então essa é a grande pergunta, essa é a grande sacada que tem que ser levada em consideração. Porque o seguro rural no Brasil, ele não funciona como um seguro de carro urbano, como um seguro de residência urbano, ele não funciona da mesma forma. Tudo bem, ele é uma garantia que você tem de qualquer forma, ele faz parte dos contratos de seguro, né? Ele está descrito ali na mesma modalidade de contrato de seguro, mas ele é diferente, né? Existe para seguro rural, para seguro de safra e seguro rural, existe um ponto crucial que leva em consideração e leva em conta o zoneamento. O zoneamento onde está a tua área, o zoneamento onde você vai plantar, o tempo que você vai plantar, né, o tempo do ano que você vai plantar. Então não basta só falar assim: eu vou segurar minha safra aqui e estou tranquilo, estou garantido. Não, você tem que levar em consideração todos os fatores, todos esses N's aí, né? E o que define, né, na verdade, o seguro é a cultura que você vai plantar. Por exemplo, eu vou fazer um seguro de soja, eu tenho algumas cláusulas específicas. Se eu fizer um seguro para uma plantação de fumo, eu tenho outras cláusulas, eu tenho outro tempo. O tempo de colheita do fumo é um, o tempo de colheita da soja é completamente diferente, os insumos de uma é completamente diferente do insumo de outro, certo? Então você tem aí todos esses fatores aí que podem mudar e podem atrapalhar o teu seguro de alguma forma, certo? E se você planta fora de alguma dessas condições, fora do tempo, se você usa um insumo ali, um defensivo agrícola que você não era acostumado a usar, ou que o mercado de trabalho, ou que o mercado agrícola não considera esse defensivo agrícola uma coisa muito boa, né, por exemplo, o banco ou a seguradora, no caso ali que fez esse seguro para você, pode se eximir de te pagar, de te ressarcir esse valor, certo? O seguro não cobre, dependendo se você não tiver de acordo com como está o contrato, o seguro não vai cobrir, certo? Pode brigar, pode fazer o que for, se for uma coisa ainda que dá para se relevar, ainda você consegue brigar e consegue discutir isso e receber de alguma forma, pelo menos fazer um acordo. Mas se estiver de acordo com o que está descrito ali, o seguro não vai te cobrir, né? E com o Super El Niño agora, como a gente está falando do Super El Niño que vai ter no final do ano, esse detalhe pode ser a diferença, né, entre receber a indenização, né, receber a pólice do teu seguro, ou não receber absolutamente nada, né? Então a gente tem aí um cenário agora que vai se instaurar. Eu não quero ser alarmante, né, como eu já falei aqui em outros vídeos, mas a gente sabe que vai sim ocorrer algumas intempéries climáticas, mas será que você vai receber, entendeu? Até que ponto vale a pena ou não o seguro nesse caso, certo? E eu quero explicar de novo aqui, apesar de já ter falado aqui em outros vídeos para vocês, mas eu quero explicar de novo aqui, eu quero trazer a fundo, falar um pouquinho sobre o ZARC, ou AZARC no caso, né?
Nesses contratos de seguro, como eu já falei aqui, trouxe questão de crédito rural e seguro rural aqui no vídeo anterior e abordei um pouco a cláusula ZARC, né? É uma cláusula que você faz dentro do seguro, inclusive para seguros, para contratos de crédito rural acima de R$200 mil hoje aqui no Brasil, agora 2026 para frente, é obrigatório constar uma cláusula ZARC, certo? É obrigatório o banco levar em consideração o zoneamento agrícola de risco climático, que é eventualmente a ZARC. Por que isso? Porque muita gente pega um crédito rural, pega um dinheiro ali com o banco, faz um seguro, se assegura desse crédito ou se assegura da sua safra de alguma forma e de repente planta fora do tempo de plantio, como eu falei aqui para vocês. Você tem uma janela de plantio, por exemplo, do dia 28 de agosto ao dia 10 de setembro, por exemplo, esse ano, vamos supor, não sei como é que tá? Tô só chutando. Você tem essa janela aí de 18 dias para você plantar a tua soja, certo? Ou, sei lá, plantar qualquer insumo, teu fumo, teu milho, enfim, o que for, né? Você tem aquela janela de plantio daquela cultura que você pretende plantar. Se você plantar fora dessa janela, o teu risco, ele começa a subir a cada dia que vai passando. Sobe para 15, sobe para 20, sobe para 30, enfim, o teu risco sobe para 30%, 40%, isso que eu quero dizer, né? Ele vai começando a subir de acordo com o tempo que você vai deixando de plantar, ou que você vai atrasando o teu plantio, ou atrasando a colheita, enfim, de alguma forma, né? Porque atrasar a colheita também dá quebra e perda de safra. E a ZARC, ela serve justamente para isso. A ZARC, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta onde os órgãos meteorológicos, as pessoas que trabalham nos setores ambientais, eles inserem num sistema dados meteorológicos, dados científicos ali, de acordo com o clima da região, daquela cidade, de cada município, de cada região, de cada estado que você está. Se você entrar ali, consultar no Google a ZARC da tua cidade, a ZARC da tua região, você vai ver que cada região, cada cidade, muitas vezes cada cidade específica tem uma ZARC específica para plantio. Inclusive cada região de cidade. Por exemplo, Altamira, no Pará, que é uma cidade gigantesca, tem mais de uma ZARC, entendeu? Então você tem que consultar a região que você está ali, naquele município, porque às vezes o município é muito grande, então você coloca ali a região, às vezes região norte do Paraná, região sul do Amazonas, entendeu? Cada ZARC tem a sua regional ou a sua cidade. Você consulta no Google ali e vê qual é a que está destinada para o seu município. Você consegue fazer isso daí, não tem problema nenhum. É público, qualquer um pode consultar. Só que os bancos, eles levam em consideração, eles fazem essa consulta e eles levam em consideração essa pesquisa na hora de te fornecer um crédito rural e na hora de fazer esse seguro desse crédito, ou seguro da tua plantação. Você faz um crédito para plantar milho e junto com esse crédito você faz um seguro, você contrata um serviço de seguro, caso você tenha uma perda de safra, junto com o mesmo banco que você fez o crédito, por exemplo. Muitas vezes as pessoas fazem um seguro. O banco até oferece, né, de alguma forma, isso também. Ele não pode impor, porque é venda casada, mas ele oferece para a pessoa que está fazendo um plantio o seguro também, caso tenha uma quebra de safra, certo? É muito comum isso, é bem comum de acontecer, você não é obrigado a fechar com eles, mas você pode, certo? Aí, o banco é obrigado a consultar a ZARC daquela região que você vai plantar para te fornecer esse seguro, para fechar esse contrato de seguro com você, de contratos acima de 200 mil para mais, certo? Então, essa é a ZARC e ela estipula regras e prazos para você conseguir plantar com janela de plantio, como eu falei aqui, certo? Então, acima de 40%, quando você está com risco de perda de safra acima de 40%, não há uma recomendação boa para plantio, certo? Porque daí você está ali elevando muito para 45%, 50% a tua quebra de safra, significa que você tem metade por cento de chance de perder o que você está plantando. É um risco muito grande, onde as seguradoras, os bancos, eles não querem se pôr. É um risco, é um solo muito instável, é um cenário muito instável, onde o banco provavelmente imagina que a chance de se perder dinheiro é muito grande, entendeu? Então é muito raro, muito difícil os bancos quererem fechar esse contrato acima de 40%, né? A não ser que seja uma coisa muito, enfim, né? A não ser que seja algo, você já tenha feito isso várias vezes, tenha demonstrado que deu certo, enfim, né? Aí vai de cada cenário, vai de cada contexto, cada caso, né? O ZARC atualmente, periodicamente, em fevereiro de 2026, ele teve uma atualização. Eu até pausei aqui para olhar para ver se não era mentira. Ele teve uma atualização
pro plantio de cana-de-açúcar, certo? Aqui no interior de São Paulo, aqui no Paraná também um pouquinho. Então, hoje, o ZARC que existe agora em 2026, ele não é o mesmo de 2022, 2023, né? Ele não é, já teve uma atualização, então não dá para se basear no ZARC antigo, ou pelo menos todo ano, é bom que se consulte todo ano, ou pelo menos a cada 6 meses, o ZARC da tua região, porque às vezes eles vão sofrendo atualizações e vão sofrendo alterações dependendo da região, dependendo da localidade que você está. Então esse ano a gente teve uma atualização bem grande na questão de cana-de-açúcar, até pausei aqui para olhar, para não falar mentira, para não dizer que estou mentindo. Então agora esse ano, a questão é quem planta cana-de-açúcar vai ter que ficar bem atento, vai ter que ficar bem de olho nessa questão, porque teve uma atualização bem grande nisso daí, certo? E o que o Super El Niño, né, no caso que eu estou falando, o que o El Niño muda, né, nessa equação aí do ZARC, da contratação do seguro, né? Em 2024, a safra de grãos do Brasil, eu falo numa questão geral, tá? Milho, soja, enfim, diferente da modalidade que seja do grão, ela caiu 7,5%. Certo? Nós tivemos uma defasagem aí de 7,5% da produção de grão total no nosso país. Ou seja, se a gente exportava 100 milhões de toneladas de grão, né? Claro que são mais, mas vamos chutar aí, arredondar para 100 milhões de toneladas de grãos, né? Contando soja, milho, trigo, cevada, enfim, cevada não, porque o Brasil não exporta cevada, mas enfim, se a gente exporta tudo que a gente tem, né? Arroz, feijão, commodities no geral, caiu 7,5%, a gente passou a exportar 92,5%, certo? De toneladas. Então, tivemos uma defasagem muito grande, tá? E em relação ao ano anterior, a queda foi de 17,9%. Ou seja, tivemos uma defasagem muito grande em relação a um ano e depois, sabe, assim, foi muito drástico, sabe? Não tem como comparar os plantios que a gente vinha tendo de 2010, 2015 para esses últimos de 2020 para frente, entendeu? Então nós tivemos muita quebra de safra na questão de grãos do Brasil, e o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Claro, o nosso agronegócio é gigante, o nosso agronegócio é enorme, a nossa exportação de grãos é absurdamente grande, mas tivemos uma queda sim, e muitas delas por conta do clima, né? E agora imagine esse cenário, ele se repetindo, e ele se repetindo, e ele se repetindo todos os anos, e com um El Niño potencialmente mais forte ainda, e o impacto não é só na lavoura, né? Quando a gente fala de repetição de queda de safra, de repetição de queda de produção, e ainda com o El Niño vindo mais forte, o reflexo não é só na lavoura, o reflexo ele está em tudo, é no sistema de seguros inteiro, no sistema financeiro, sistema de crédito, sistema de seguros aqui, como eu estou trazendo para vocês, certo? Então, contratação de seguros, ela pode cair, porque às vezes a pessoa, o produtor ali que está plantando, ele às vezes tem quase certeza, um risco de acima de 50%, de que ele vai perder a safra dele agora, por exemplo, com o El Niño, então ele nem vai contratar o seguro, porque primeiro o seguro vai cobrar muito caro, ou segundo, o seguro não vai querer nem entrar no negócio, então já que ele não vai ter seguro, às vezes ele não contrata o seguro, e às vezes ele arrisca nem plantar, às vezes, porque ele não quer. Quem é o maluco, quem é o doido de pegar R$1 milhão, colocar na terra e esperar crescer, sabendo que vai dar intempéries climáticas, né? Que vai dar algum conflito climático. Então ninguém é maluco de fazer isso, é quase que uma certeza, é quase que 100% de você colocar dinheiro no chão e deixar ele apodrecer no chão, entendeu? Não tem condições. Então é um caso muito alarmante, é um caso muito grave, mexe muito com a economia, muito com o dinheiro da região. Para quem acha que o El Niño é só chuva, enchente, vento e talvez um pouco de tempestade, acredite, mexe em todo o sistema financeiro do agronegócio brasileiro, certo? Então essa questão de seguros é muito importante e é muito bacana o produtor saber disso, saber qual contrato e qual segurador ele vai utilizar e saber o que está escrito no contrato, porque se der problema, depois ele vai ficar sem nada, entendeu? E quando um evento climático generalizado, assim é generalizado, ele afeta várias regiões ao mesmo tempo, o volume de sinistro praticamente explode, né? O sinistro, digo, perda de safra, né? Ela praticamente explode, daí todo mundo vai querer cobrar do seguro. Vamos supor que uma região toda aqui, o Banco do Brasil ofereceu seguro de crédito rural, de seguro de safra, seguro de perda de safra para todos os produtores aqui da região. E aqui passou um tornado, por exemplo, na região e alastrou tudo, devastou todas as plantações. Pô, vai quebrar o banco, entendeu? Porque todo mundo vai cobrar o seguro, todo mundo vai cobrar a seguradora. Ah, a seguradora estava certo, estava ok,
cobrir o seguro, a pólice vai cobrir. Só que, porra, vamos falar bem sério aqui, é uma região produtora de soja, por exemplo, Lucas do Rio Verde, entendeu? Sinop, no Mato Grosso, de repente passa uma intempérie climática lá e mata toda a produção. Não tem banco que vai, o Sicredi vai à falência, não tem banco que sustente uma pólice ou várias apólices desse jeito, entendeu? E é exatamente nestes momentos que as seguradoras e o próprio Proagro, né, como a gente tem também o Proagro, que eu já explico um pouco sobre ele, eles ficam mais rigorosos na análise dos pedidos de qualquer irregularidade, né? O plantio fora da janela do tempo, né, das ARC, que eu estava aqui trazendo para vocês, ele é muito importante. O plantio fora da janela, ele tem um risco muito grande. O banco ele não quer, inclusive agora no El Niño, eles não vão querer fazer não vão querer segurar plantios ocorridos fora da janela das ARC, certo? Cultivar não é recomendado no solo adequado, por exemplo, às vezes o banco não vai querer entrar nessa apólice de seguro, não vai querer entrar nesse crédito quando você plantar uma cultivar que não é própria para aquele solo. Por exemplo, meu solo tem mais areia do que argila, só que na areia não nasce gengibre, por exemplo, e eu quero plantar gengibre. Gengibre é uma planta de argila. Então, ou meu solo tem muita argila e eu quero plantar soja, vai apodrecer a tua soja, você não vai conseguir, entendeu? Então, os bancos não vão entrar nessa questão, eles vão querer se eximir, porque vai ser uma responsabilidade muito grande e o produtor tem que ficar sempre atento, tem que ficar de olho nisso daí, tem que fazer análise de solo para saber que tipo de solo que está o dele agora. Às vezes aumentou o nível de areia por conta das erosões que a gente tem tido ultimamente, às vezes aumentou o número de argila por conta das enchentes que a gente tem tido. Então a enchente ou a erosão que ocorre no teu solo, a lavagem do teu solo por conta das chuvas e tempestades torrenciais que têm acontecido, elas podem mudar a composição do teu solo. Faça análise de solo periodicamente durante o ano, pelo menos umas 4 vezes no ano no mínimo. E além disso, tem lugares que fazem de graça, tem faculdades aí que fazem de graça, né? Universidades aí públicas que fazem de graça. Então faça análise de solo para poder contratar um seguro bacana junto com as ARC. Fique acompanhando as ARC, como é que está sendo, como é que está na tua região, justamente para você saber qual é a janela do teu plantio. Ah, mas choveu agora, eu vou esperar para plantar essa cultura aqui. Não tem condições, ou muda o esquema, ou dá uma atrasada numa coisa, ou dá uma adiantada em outra coisa, planta de madrugada, eu sei que muitos produtores já fazem isso, mas façam na risca, no papel, contando não só o dia, mas a hora que vocês têm que fazer isso, porque vai chover a partir do meio-dia. Antes do meio-dia, dá teus pulos, faz o que tem que fazer. Esse ano vai ser um caos. Os bancos eles vão tentar se eximir, como todo mundo sabe, de pagar um seguro se tiver uma perda de safra, tá? Eles vão achar qualquer brechinha. Mas você plantou um dia fora da janela das ARC aqui, já não vamos pagar. Lascou-se, entendeu? Claro, vamos ficar atento à responsabilidade dos bancos também, né? Os advogados do setor têm que ficar atento a isso, mas de qualquer forma é um aviso. E aqui eu estou trazendo esses vídeos aqui para vocês justamente para fazer isso, para trazer um alarde, para deixar aqui como aviso, e para quem quiser não ser pego de calça curta também já tiver. Eu sei que eu tenho poucas visualizações aqui no YouTube, que pena, né? Mas são poucos os produtores que vão ter acesso a isso, e talvez vão querer só se arrumar depois e vai ser tarde. Enfim, vou trazer aqui também agora um outro ponto bem interessante, trazer a distinção do Proagro e do seguro rural privado, certo? Temos algumas ferramentas possíveis para ajudar um pouco, né? Existem 2 caminhos principais para proteção de crédito, proteção rural no Brasil, certo? A primeira delas é o Proagro, é uma das mais importantes, que é um programa governamental. Ele é operado pelo Banco Central, certo? O Banco Central que dita as regras do Proagro, e ele é pago via Banco do Brasil. O Banco Central estipula o Banco do Brasil como banco que faz o pagamento do Proagro, e instituições credenciadas, né? Tem algumas menores no meio, mas todas elas vinculadas ao Banco do Brasil. Ele cobre, no geral, as perdas e custeios rural causadas por fenômenos naturais, né? Intempéries climáticas aqui, como eu falei. Seca, geada, excesso de chuva, né? Enchentes, no caso, ou coisas afim, né? E ele é mais acessível para os produtores rurais, para a população, para quem é um produtor familiar, né? Para quem trabalha com renda familiar. Ele especialmente para o produtor pequeno, né? Como eu estou falando aqui, ele serve especificamente para o produtor pequeno. Mas ele tem algumas limitações, ele tem um teto, né?
ele tem um teto para você poder pegar esse seguro desse Proagro, e você precisa apresentar comprovações rigorosas do sinistro. Você tem que, além do laudo técnico que você tem que fazer, além do monte de intempéries, você tem uma burocracia bem grande para apresentar. Você tem que apresentar toda a renda familiar, você tem que comprovar que você é um produtor familiar, você tem que comprovar a baixa renda, você tem que comprovar que você vive que a tua subsistência vem daquela propriedade, que você não tem outra propriedade, outra fonte de renda na tua família. Por exemplo, às vezes você trabalha ali com o teu marido numa chácara, mas você trabalha num outro serviço fora, como, sei lá, secretária de algum outro lugar, ou o teu marido trabalha fora como caseiro, como chacreiro de uma fazenda, e vocês plantam alguma coisa ali num espaço cedido pelo dono da fazenda, enfim, entendeu? Mas daí nesse caso não enquadraria no Proagro, porque vocês têm outras fontes de renda. Enfim, eu não vou entrar aqui e esmiuçar muito o Proagro aqui, porque vai ficar muito longo o vídeo, né? E o segundo ponto, a segunda forma de vocês conseguirem também, é o seguro rural privado. Mas esse todo mundo sabe, esse qualquer um pode fazer no banco, qualquer um pode fazer. Mas existem outras empresas, existem algumas intempéries aqui. O seguro rural privado, com a subvenção de alguns contratos, de algumas cláusulas um pouco mais robustas, ele cobre mais culturas. Por exemplo, o Proagro, ele cobre algumas culturas específicas ali, mais comuns. Mas o seguro rural privado, por exemplo, você pode ter um seguro de algumas culturas, como por exemplo, que nem eu falei, gengibre, você pode ter para pitaia, você pode ter um seguro rural para banana, você pode ter um seguro rural para frutíferas, abacate, manga, enfim, qualquer plantação, qualquer produção que seja, enquanto que o Proagro ele não cobre todas essas, certo? O seguro rural privado ele cobre para mais eventos. Por exemplo, o Proagro ele serve para eventos intempéries climáticas rigorosas que ataquem, que afetem a região. No seguro rural privado, vamos supor que uma carreta tombou na rodovia e pegou fogo e afetou a tua plantação. Não é uma questão climática, é uma questão ocorrida ali por um acidente causado por humanos. Então o Proagro ele não vai cobrir, mas o seguro privado cobriria num caso de perda de safra por culpa de um terceiro, entendeu? Então são alguns critérios específicos que você tem que assinar no contrato, tem que ver no contrato certinho, para que você não esteja assinando apenas um Proagro privado, entendeu? Tem que levar em consideração isso, que às vezes você tem o Proagro, você tem acesso ao Proagro, contrata um seguro privado e o banco te oferece basicamente uma estrutura de um Proagro, entendeu? Então não vale a pena, entendeu? Você tem que levar em consideração tudo que está descrito no contrato, para que você assine um contratinho bacana, com cobertura de terceiros, cobertura de outros riscos e afins, né? E em ambos os casos, o mais importante de se trazer é que em ambos os casos, o ZARC é o denominador comum. O ZARC ele é uma cláusula que está dentro dos dois seguros, tanto do Proagro quanto do seguro privado, certo? Então, olha o quão importante é a ZARC, olha o quão importante isso tem a ver com o El Niño no seguro rural. O El Niño vem, um super El Niño vai chegar, ou um pouco mais forte que seja, vai chegar, vai bater na bunda da gente, vai assolar muita plantação e muitos estão assegurados. Mas os bancos vão se eximir de pagar esse seguro por conta da ZARC, onde você tinha até dia 18 para plantar, por exemplo, mas você plantou dia 20. E aí o banco não vai querer fazer o pagamento para você, porque você não obedeceu as regras da ZARC, entendeu? Então olha o quão importante é essa questão, certo? E último ponto, acho que o último ponto do tópico, do vídeo que eu quero abordar aqui com vocês, para não ficar muito longo, é o que o produtor precisa checar agora, já logo nessa metade desse ano, do começo para metade desse ano, antes de plantar e antes de contratar um seguro. São 3 pontos. Primeiro, consulte a ZARC agora e antes de plantar. Vou plantar só em setembro, por que eu vou consultar agora? Consulta agora, não custa, ela é grátis, ela é pública, ela está no Google, consulta agora e consulta antes de plantar também. Vou plantar agora, consulta ontem, entendeu? Consultou ontem, planta hoje, entendeu? Faça isso, não perca tempo, não perca, porque você vai perder dinheiro, certo? O aplicativo, tem um aplicativo da ZARC, que chama-se ZARC Plantio Certo, e ele é público, tem para Android, tem para iOS, você baixa ele, você joga lá os dados e coloca lá, ele é gratuito, ele mostra o zoneamento por município, você coloca lá o teu município, você coloca a tua região, você coloca o teu tipo de solo, você coloca tudo, ele é público, coloca lá, consulta, consulta, só consulta. Segundo ponto, analisar a apólice atual do seguro que você fechou, que você está fechando, certo? Muita gente assina um seguro rural sem ler o que está coberto.
leiam, pega um advogado, fala, ó, doutor, vou fazer o seguinte, te dou 200 aqui, você lê esse contrato para mim e me diz se ele tá ok, beleza? Eu não quero contratar uma assessoria, nada, só quero saber se tá ok. Dá 300 para advogado lá, só para ele ler. Aí o advogado fala, olha, tem alguns pontos específicos aqui que a gente podia rever. Aí beleza, daí o advogado está fazendo a consultoria e está prestando um serviço aí, ok, se ele cobrar mais, ele cobra o valor que for. Mas paga 300 para o advogado lá, fala, ó, doutor, dá uma lida aí. Ou faz um acordo com o advogado, fala, ó, dá uma lida aí, se achar alguma coisa a gente fecha um contratinho aí e damos sequência. Então leva para o advogado, de preferência para um advogado que trabalha no agronegócio, leva para o cara, leva lá, o cara vai adorar receber, tá todo mundo precisando trabalhar. E se o cara encontrar alguma coisa no teu contrato, paga o cara vai fazer um seguro para você. Você vai fechar um seguro de 5 milhões de reais. Você vai pagar milão para o advogado rever teu contrato e mudar esse contrato com o banco. Vale a pena você pagar R$1.000 agora, 2.000 que seja, para você salvar 5 milhões no começo do ano que vem? Porra, cara, de repente dá uma intempérie climática aí, você vai perder a tua safra, vai perder 5 milhões, aí o advogado vai custar muito mais caro. Então revise a apólice do contrato, revise o contrato que você está fechando. Terceiro ponto, se der alguma perda de safra, se der um sinistro, comunique o sinistro no prazo, de preferência no dia ou no dia seguinte já comunique o sinistro, comunique a perda de safra. Esse é um dos erros mais comuns, que a pessoa perde a safra, passa um vendaval lá, assola toda a plantação de cana, de milho dela, e ela só vai avisar depois na hora de pegar o próximo crédito. Ué, mas aí você já está tendo que pagar, você já, ou vai avisar só na hora que começar a vencer. Só no 30/4? Só vai avisar no dia 30/4, que é o dia que tem que pagar os custos, que tem que pagar os boletos. Então não dá muito certo, beleza? Não fecha a conta. Avisa a perda de safra, avisa o banco, olha banco, estou aqui mandando um laudo técnico para você, seja uma semana depois, faz um laudo técnico bonitinho ali, mostra foto, mostra tudo, faz um laudo técnico, olha, fala, passou esse vendaval, tá aqui os dados, tá aqui o laudo técnico desse clima, tive uma intempérie climática aqui, que eu perdi a minha safra, assim, assado. Pô, vai ser excelente fazer isso, porque o banco vai aceitar, vai poder dilatar o prazo para você, como eu falei aqui nos vídeos anteriores sobre crédito rural, vai fazer tudo isso, certo? Então, avise. Esse é o terceiro ponto que o produtor precisa saber. Marque esses 3. Consulta as ARC, revisa a apólice, né, o contrato que você está fazendo, e comunique o sinistro caso tenha uma quebra de safra, beleza? O seguro rural, ele é uma ferramenta poderosa para o produtor rural e também para o banco, certo? É poderosa para os dois lados. Você assina um contrato de um seguro de uma safra ou de um seguro de crédito que você está fazendo e você está coberto, ou o banco está coberto, de se eximir de pagar o teu negócio, né? De pagar o que você do contrato que você está fazendo. Não deixem que os outros façam com você o que você não merece, certo? Não deixe que o banco use o teu dinheiro e faça você de bobo, certo? O El Ninho, ele não vai perguntar se você leu o contrato antes de destruir a tua safra. O El Ninho, ele vai chegar e ele vai passar por cima de você igual um trator, igual um trem, igual uma carreta carregada, e ele não vai perguntar ali, será que esse produtor tem seguro? Será que ele leu o contrato de seguro? Será que o contrato de seguro dele está correto ou não? O banco não, o El Ninho não é um advogado, o El Ninho, ele vem para destruir o que ele quiser, e se você estiver despreparado, ele vai te pegar, tá bom? No próximo vídeo dessa série aqui, eu vou trazer um pouco sobre o que acontece com os contratos quando a safra vai mal. Eu vou trazer aqui a questão, como eu falei aqui, de contratos de seguro, não só sobre seguro, quer dizer, de contratos no geral, não só sobre seguro, de força maior, caso fortuito aqui, que é o caso do nosso El Ninho aqui, mas eu vou esmiuçar um pouco mais esse contexto do direito civil, essa prerrogativa do direito civil. Beleza? Porque protege o financiamento, e ter seguro em dia não resolve tudo se você tem um contrato de financiamento e de fornecimento assinado que não vai conseguir entregar, beleza? Então aqui eu vou trazer questão de contratos no geral, beleza? Valeu? Fique em paz, não adianta nada você contratar um seguro sem ter o que plantar. Valeu? Falou? Tchau, obrigado.